Você já fez aquele exame de glicemia em jejum? Olhou para o resultado e sentiu um frio na barriga sem entender por que o número estava alto se você jurava que tinha se alimentado bem na véspera? Isso acontece com mais frequência do que você imagina, e a maioria das pessoas nunca descobre o motivo real. Não é fraqueza de vontade, não é genética e não é falta de remédio. É algo que acontece toda noite enquanto você dorme e que ninguém te contou ainda. Existe um intervalo de tempo específico entre o jantar e a hora de deitar, que pode ser o maior inimigo ou o maior aliado do seu açúcar no sangue. E se você está acordando com glicose alta, com aquela sensação de boca ressecada, cabeça pesada ou cansaço que não passa nem depois de uma noite inteira dormindo, existe uma boa chance de que o problema esteja exatamente nessa janela. Não no café da manhã, não no almoço, naquilo que você come ou deixa de comer por volta das 8 horas da noite. Eu sou o Dr. Átila Medeiros, endocrinologista, e se você quer continuar recebendo informações sérias sobre diabetes e saúde metabólica, se inscreve no canal e clica no joinha. E olha, o que eu vou te mostrar hoje não é uma receita mágica, é uma combinação específica de alimentos que, quando consumida no horário certo, pode mudar o que o seu organismo faz durante as horas de sono. A glicose não para de variar enquanto você descansa. Na verdade, é justamente quando você está dormindo que o fígado fica mais ativo, que os hormônios do estresse podem subir sem aviso e que o açúcar no sangue pode disparar silenciosamente sem que você sinta absolutamente nada. Isso tem um nome. E daqui a pouco eu vou te explicar como isso acontece dentro do seu corpo enquanto você está tranquilo na cama, sem suspeitar de nada. Mas antes disso, você precisa entender por que a maioria das pessoas que têm diabetes ou pré-diabetes está cometendo um erro muito específico todas as noites. Um erro que parece inofensivo, que parece até saudável às vezes, e que sabota tudo o que foi feito de bom durante o dia inteiro. Pensa comigo. Você passou o dia tentando se controlar. Evitou o refrigerante no almoço, passou longe do bolo na sobremesa, bebeu água, talvez até tenha caminhado um pouco. Aí chega a noite, o cansaço bate, a guarda baixa e, sem nem perceber, você vai até a cozinha buscar alguma coisa pequena só para enganar a fome. Um biscoito, uma fruta doce, um copo de suco, um pedaço de pão. Nada demais, certo? Errado. Porque no horário em que o seu metabolismo começa a desacelerar, qualquer pico de glicose que aconteça ali vai ter consequências que você só vai ver no exame da manhã seguinte. E esse pico vai continuar acontecendo enquanto você não souber o que colocar no lugar. Agora eu quero te fazer uma pergunta e quero que você responda com sinceridade aqui nos comentários. O que você costuma comer entre as 8 e as 10 da noite? É um lanche rápido, uma fruta? Aquele docinho que você guarda para esse momento? Ou você vai dormir sem comer nada? Porque a resposta que você der diz muito sobre por que sua glicemia de jejum se comporta do jeito que se comporta. Escreve aí embaixo, porque esse detalhe pode ser a chave que faltava para você entender o seu próprio corpo. Tem uma coisa que eu preciso te contar, que a maioria dos médicos não explica na consulta, simplesmente porque o tempo é curto e o assunto parece técnico demais. Mas não é complicado não. Deixa eu te mostrar de um jeito simples. O seu fígado trabalha à noite. Isso é fato. Quando você está dormindo, o fígado faz algo chamado produção de glicose. Ele libera açúcar na corrente sanguínea para o corpo não ficar sem energia enquanto você fica horas sem comer. Isso é normal, é fisiológico, é o que o corpo foi programado para fazer. O problema é que nas pessoas com diabetes tipo 2 ou resistência à insulina, esse processo sai do controle. O fígado libera mais glicose do que o necessário. A insulina não consegue dar conta e você acorda com o exame alto sem ter comido nada de errado na manhã. Isso tem um nome técnico, fenômeno do alvorecer, mas o que importa não é o nome. O que importa é o seguinte: o que você come por volta das 8 horas da noite pode reduzir ou amplificar esse processo.
Existe uma combinação específica de nutrientes que, quando está presente no seu organismo antes de você dormir, ajuda a frear a liberação excessiva de glicose pelo fígado durante a noite. E existe outra combinação muito comum que faz exatamente o oposto. Ela acelera tudo. E é justamente essa que a maioria das pessoas está consumindo sem saber. Daqui a pouco eu vou revelar qual é essa combinação certa, com quais alimentos específicos compõem esse escudo metabólico noturno. Mas antes disso, preciso que você entenda uma coisa que vai mudar a forma como você enxerga o problema. Muita gente que acompanho no consultório chega com a glicemia de jejum alta e jura que está fazendo tudo certo. E muitas vezes está mesmo. A alimentação durante o dia pode estar razoável. O problema acontece num período que pouquíssimas pessoas monitoram com atenção, as 2 horas que antecedem o sono. É nesse intervalo que o metabolismo começa a transição para o modo de repouso. A insulina fica menos eficiente. O cortisol, que é o hormônio do estresse, começa a subir levemente na preparação para o amanhecer. E o que estiver no seu estômago nesse momento vai determinar o ambiente metabólico que seu corpo vai enfrentar nas próximas 6, 7, 8 horas. Pensa numa fogueira. Se você joga lenha grossa nela antes de sair, ela vai continuar queimando controlada por mais tempo. Se você joga papel, ela dá uma explosão rápida e apaga logo. O seu metabolismo funciona parecido. Certos alimentos jogados no organismo por volta das 8 da noite são como papel. Provocam um pico rápido, uma queima intensa de glicose, uma resposta de insulina, e quando essa resposta passa, o fígado entra em ação para compensar a queda. Resultado: você acorda com a glicose mais alta do que deveria. É aqui que a maioria erra, não no que come de dia. No que come ou na forma como combina os alimentos, nessa janela noturna específica. E tem mais um elemento que pouquíssimas pessoas associam à glicemia de jejum: o sono em si. Não só o que você come antes de dormir, mas a qualidade do sono que você tem depois. Estudos mostram que uma noite de sono ruim, interrompida, com muita luz ou muito barulho, eleva os níveis de cortisol e adrenalina, que são hormônios que literalmente empurram glicose para dentro da corrente sanguínea. Uma noite mal dormida pode aumentar a glicemia de jejum em até 20 pontos, mesmo sem você ter comido nada de errado. Isso significa que parte do que você enxerga no exame da manhã não é culpa da alimentação. É culpa do que aconteceu enquanto você estava tentando dormir. Mas então, o que fazer? Calma, porque eu vou te mostrar exatamente o caminho. E a boa notícia é que a solução é mais simples do que você imagina, mais barata do que qualquer suplemento e mais eficaz do que continuar no escuro tentando adivinhar o que está errado. Antes de continuar, preciso que você saiba que existe um material completo que preparei especialmente para ajudar quem está enfrentando exatamente esse cenário. Se chama Guia do Diabético, como controlar o açúcar no sangue e evitar as complicações mais perigosas, e está disponível no comentário fixado abaixo desse vídeo, porque o que eu vou te mostrar aqui é poderoso, mas o guia vai além, detalha cada passo com orientações que complementam tudo que estamos falando. Você vai entender não só o que comer à noite, mas o porquê de cada escolha e como montar uma rotina que proteja sua glicemia de verdade. Está fixado lá embaixo, é só acessar. Agora vamos ao que interessa. Por que às 8 horas da noite especificamente? Esse horário não é aleatório. É o ponto de equilíbrio entre ter tempo suficiente para o organismo processar o que você comeu antes de iniciar o ciclo de sono profundo, e estar próximo o suficiente da hora de deitar, para que os nutrientes certos ainda estejam ativos quando o fígado começa seu trabalho noturno. Se você comer muito cedo, o efeito protetor se dissipa antes de você chegar nas horas mais críticas da madrugada. Se você comer muito tarde, o corpo ainda estará em modo digestivo quando deveria estar em modo de reparo, e isso compromete o sono e, por consequência, a glicemia. Às 8 horas da noite é a janela ideal para o que vou te mostrar agora. E repara,
Não estou falando de uma refeição completa. Estou falando de uma combinação específica, pequena, que cabe em uma tigela e que você prepara em menos de 5 minutos. O primeiro elemento dessa combinação é a semente de chia. E eu sei que você provavelmente já ouviu falar da chia, mas o que quase ninguém explica é por que ela funciona especificamente à noite e não apenas em qualquer horário. Quando a chia entra em contato com o líquido, ela forma um gel viscoso que reveste o interior do estômago e do intestino. Esse gel age como uma barreira física que desacelera a absorção de qualquer carboidrato que esteja no seu sistema digestivo naquele momento. Isso significa que mesmo se você tiver comido algo com índice glicêmico moderado no jantar, a chia vai amortecer o impacto desse alimento nas horas seguintes. Ela não zera o pico, mas transforma uma subida íngreme em uma subida suave. E subidas suaves são o que o pâncreas consegue lidar. Subidas íngremes são o que esgota a insulina e bagunça os exames, mas a chia sozinha não fecha o ciclo. Ela precisa de um parceiro. O segundo elemento é uma fonte proteica leve. E aqui eu vou ser específico. Iogurte natural integral sem açúcar, ou uma pequena porção de queijo branco, ou ainda 2 a 3 ovos mexidos sem sal em excesso. O papel da proteína nessa equação é diferente do papel da fibra. Enquanto a chia controla a velocidade da absorção dos carboidratos, a proteína envia um sinal ao fígado. Esse sinal diz: não precisa liberar glicose agora porque o organismo tem substrato suficiente. É como se você mandasse uma mensagem para o fígado antes de ele começar o plantão noturno, avisando que pode reduzir o ritmo. Sem essa proteína, o fígado fica mais predisposto a produzir glicose em excesso durante a madrugada. E tem um terceiro elemento que a maioria das pessoas ignora completamente: a gordura boa. Uma pequena quantidade, metade de um abacate, uma colher de azeite extra virgem ou um punhado pequeno de nozes. A gordura saudável presente nesses alimentos ativa receptores no intestino que mandam um sinal de saciedade duradoura para o cérebro, reduzindo a produção noturna de grelina, que é o hormônio da fome. Quando a grelina está controlada, você dorme melhor. Quando você dorme melhor, o cortisol fica estável. Quando o cortisol fica estável, o fígado não dispara a produção excessiva de glicose. Percebe como tudo se conecta? Então, a combinação das 8 horas da noite é chia com iogurte natural integral sem açúcar e uma pequena fonte de gordura boa. Pode ser uma tigela de iogurte com 2 colheres de chia e meio abacate picado. Pode ser iogurte com chia e 4 nozes. Pode ser chia hidratada em água com queijo branco e um fio de azeite na torrada de centeio pequena, se você tolerar. O que não pode é substituir essa combinação por frutas doces, suco, pão branco, biscoito de qualquer tipo ou qualquer coisa que tenha açúcar adicionado. Mas atenção, porque aqui mora um erro muito comum que eu preciso te alertar antes de continuar. Muita gente que começa a fazer essa combinação usa iogurte adoçado achando que vai ter o mesmo efeito. Não vai. O iogurte com sabor de frutas que está na prateleira do supermercado normalmente tem entre 15 e 20 gramas de açúcar por porção. Isso é praticamente o equivalente a comer uma colher de sopa de açúcar antes de dormir. Você estaria jogando fora tudo que a chia e a proteína tentam fazer. Tem que ser iogurte natural, de preferência integral, sem nenhum tipo de adoçante adicionado. Se for muito amargo para o seu paladar, você pode adoçar com uma pitada mínima de canela, que por sinal tem propriedades que ajudam na sensibilidade à insulina, ou com uma quantidade muito pequena de adoçante natural, como estévia pura. Outro erro que aparece bastante é a quantidade, mas não é melhor. Você não precisa de 3 tigelas de iogurte com chia para ter o efeito. Uma porção moderada é suficiente. O excesso de proteína à noite pode, surpreendentemente, elevar a glicemia por um processo chamado gliconeogênese, onde o fígado converte o excesso de aminoácidos em glicose. Parece contraditório, mas é real. A dose é tão importante quanto a escolha do alimento.
E agora chegamos ao ponto que eu adiei desde o começo desse vídeo, o ponto que realmente determina se essa estratégia vai funcionar ou não para você. E é o ponto que mais me preocupa quando converso com pacientes, porque é o mais subestimado de todos. Tudo que você come às 8 da noite pode funcionar perfeitamente. A chia pode estar agindo, a proteína pode estar enviando o sinal certo ao fígado, a gordura boa pode estar controlando a fome noturna. Mas se você deitar no celular por 2 horas depois, consumindo conteúdo que ativa o sistema nervoso, assistindo notícias que geram ansiedade, rolando feed de redes sociais que mantém o cérebro em estado de alerta, o cortisol não vai descer. E cortisol elevado na hora de dormir vai anular uma parte significativa do efeito protetora que a combinação de alimentos pode oferecer. Isso não é hipótese. É o que acontece repetidamente com pessoas que chegam ao meu consultório relatando que fizeram tudo certo na alimentação, mas continuam acordando com a glicemia alta. Quando investigamos a rotina noturna com mais detalhe, quase sempre encontramos um padrão de alta estimulação nas horas que antecedem o sono. Celular na cama, televisão até meia-noite, preocupações que ficam rodando na cabeça. O organismo entra em modo de repouso apenas quando o sistema nervoso também entra. E o sistema nervoso só entra em modo de repouso quando você para de alimentar os mecanismos que o mantêm ativo. Por isso, a estratégia completa envolve 3 camadas. Primeiro, a combinação certa às 8 da noite. Segundo, desligar as telas pelo menos 45 minutos antes de deitar. Terceiro, manter o quarto escuro, fresco e silencioso. Essas 3 camadas juntas criam o ambiente metabólico e hormonal que permite ao fígado trabalhar de forma controlada, que permite a insulina funcionar com mais eficiência e que resulta na glicemia de jejum mais baixa e mais estável que você pode ver no exame da manhã. Agora você talvez esteja se perguntando quanto tempo leva para ver resultados. E eu vou ser honesto com você, porque desonestidade não ajuda ninguém. Em alguns casos, pessoas que adotam essa rotina de forma consistente começam a notar diferença já na primeira semana. Acordam com menos sede, sentem-se mais dispostas e, quando medem a glicemia de jejum, percebem uma queda gradual. Em outros casos, especialmente quando a resistência à insulina está mais estabelecida, leva 2 a 3 semanas de constância para que os resultados apareçam de forma mais clara nos exames. O que não funciona é fazer por 2 dias, ver resultado parcial, parar, voltar a fazer uma semana depois. O corpo responde à consistência, não ao esforço esporádico. Pensa assim: se você fosse construir uma parede, você não colocaria um tijolo hoje, esperaria 5 dias, colocaria outro, esperaria mais 3. Você colocaria um tijolo por dia, todo dia, até a parede estar de pé. Com o metabolismo é igual. Cada noite em que você faz a escolha certa é um tijolo. E depois de algumas semanas, a estrutura começa a aparecer. Tem mais uma coisa que eu preciso te dizer antes de encerrar, e essa é uma informação que muita gente com diabetes tipo 2 ou pré-diabetes não recebe com clareza suficiente. O controle glicêmico noturno não é um problema separado do controle glicêmico diurno. Eles estão interligados de uma forma que funciona nos 2 sentidos. Quando a glicemia de jejum está alta pela manhã, isso cria um estado de estresse metabólico que vai carregar o organismo por uma boa parte do dia. A insulina vai estar mais ocupada tentando compensar esse pico matinal. O pâncreas vai trabalhar mais. E a sensibilidade à insulina ao longo do dia vai ser menor do que seria se você tivesse acordado com a glicemia controlada. O que significa que controlar o que acontece à noite não é apenas uma questão do exame da manhã. É uma questão de quanto o seu organismo consegue funcionar bem durante todo o dia. Cada noite bem conduzida cria um dia com metabolismo mais eficiente, e cada dia com metabolismo mais eficiente facilita a noite seguinte. É um ciclo virtuoso que começa exatamente com uma escolha às 8 horas da noite. Se você chegou até aqui, já tem na sua mão mais informação sobre glicemia noturna do que a maioria das pessoas recebe em anos de consultas.
Mas saber não basta. O próximo passo é aplicar. Hoje à noite. Não semana que vem. Não quando der. Hoje. Uma tigela de iogurte natural com chia e uma pequena fonte de gordura boa. Celular no modo silencioso 45 minutos antes de deitar. Quarto escuro. Sono completo. Amanhã de manhã, antes de tomar o café, meça a glicemia e veja com os seus próprios olhos o que uma única noite de escolha certa pode fazer. E por fim, me conta aqui nos comentários. Você vai testar isso hoje? Escreve sim ou não. Esse simples gesto de responder cria um compromisso com você mesmo que aumenta a chance de você realmente colocar em prática. E além disso, sua resposta pode inspirar outra pessoa que está assistindo agora e ainda está em dúvida se vale a pena tentar. Se esse vídeo fez sentido para você, se em algum momento você reconheceu o seu próprio padrão naquilo que eu descrevi, então você merece continuar recebendo esse tipo de informação. Se inscreve no canal agora. Não por mim, por você. Porque aqui você vai encontrar, toda semana, conteúdo sério, baseado em ciência, explicado de um jeito que qualquer pessoa consegue entender e aplicar. Clica no sininho para não perder nenhum vídeo. E compartilha esse vídeo com alguém da sua família ou que você conhece que está lutando contra a glicemia alta. Às vezes, a informação certa chega pelo canal certo, e você pode ser esse canal para alguém que precisa. Cuide-se. Até o próximo vídeo.